Por que ele é chamado assim? Porque ele é o pai de todos os que têm fé, tanto judeus como gentios. Porque os que têm fé recebem a herança dele, a herança prometida a ele. Então são como que herdeiros, descendentes dele. Então por isso são chamados de filhos de Abraão, todos que têm fé. Bom, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, 4:18. Veja aí a leitura aí. É um texto paralelo, tá bom? É um texto que fala de um assunto semelhante. Olha só. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Por que esperando contra a esperança? Porque não fazia sentido a esperança. Ele esperava algo que não dava para esperar. Por isso, esperando contra a esperança. Ele esperava algo que não dava para esperar, ser pai. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha, preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Amortecido. Porque essa palavrinha vai aparecer no versículo 12. E o que é amortecido? É só você tirar o A e o cido. O que vira? Morte. É um corpo que está morto. E ele estava com seu corpo amortecido. É um eufemismo que a Bíblia usa com muita naturalidade para mostrar um problema pelo qual todo homem vai passar um dia, que é a impotência sexual. Ele vai passar por isso um dia. E a Bíblia vê isso com naturalidade. Não tem piadinha aqui, gracejos, nada disso. Isso é uma realidade para a qual as pessoas caminham. E Abraão enfrentou isso, levando em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Gente, imagine isso. Um homem de 100 anos de idade. Né? E a idade avançada de Sara, também 90 anos de idade. Olha o que acontece. Olha como o texto é bem parecido com Hebreus. Ele não duvidou. Como é que quem duvida o que é? Olha aqui, ó. Ele não duvidou por incredulidade. Aqui a incredulidade é a fonte da dúvida, né? Ele não duvidou com base na incredulidade, porque a dúvida, ela é baseada na incredulidade. Eu não creio, o que vai acontecer? Eu vou duvidar. Ele não duvidou com base na incredulidade, se escorando na incredulidade. Não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé, olha aqui, ó, se fortaleceu. O que é isso aqui? É o que o autor de Hebreus fala. Ele recebeu força. E dando glória a Deus. Continua aí. Estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. É interessante anotar isso aqui. Aqui, nesse ponto, o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele começa já a extrair disso um princípio importante para nós. Porque o apóstolo Paulo, ele, diferente do autor de Hebreus, que fala ali sobre a fé do crente, o crente perseverar na fé e tudo mais, aqui o apóstolo Paulo usa tudo isso para falar sobre a fé que salva, a fé salvadora. Como é que alguém é salvo? Ele começa a usar essa história para inserir esse conceito, para transmitir esse conceito. Ele fala, olha, ele creu, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. O que é imputado? Atribuído. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está começando a formular um princípio teológico. Que princípio teológico é esse? É o seguinte, olha, para alguém ser justo diante de Deus, é necessário que a pessoa tenha o quê? Tenha o quê? Está lá em cima. Fé. Como alguém, aqui ó, lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Deus atribuiu justiça a Abraão. Abraão foi visto por Deus como homem justo. Ok?
E sem isso não dá para ser salvo. Os injustos não herdam o reino dos céus. Os injustos não herdam o reino de Deus. Abraão foi considerado por Deus justo. Deus atribuiu justiça a ele. Olhou para ele e falou assim, ó, esse homem é justo. Eu considero esse homem justo, eu atribuo justiça, retidão a ele. Como? Por quê? Porque ele creu. A imputação da justiça é pela fé. Esse é um princípio importante. Como é que eu me torno justo diante de Deus? Pela fé. Esse é o princípio presente aqui.